Hoje nós vamos conversar com Jonathan Goldinho sobre a matéria do dia seguinte da queda do viaduto dos Guararapes. Jonathan, a gente gostaria de saber se houve algum excesso, especialmente na cabeça, para a gente começar a nossa conversa. O que você achou, como que a ETEL tratou essa cabeça dessa matéria especificamente? Pois é, Vitor. Logo no início, na cabeça, a gente já percebe alguns elementos que são típicos desse tipo de abordagem jornalística. A começar pelo tempo de duração dessa cabeça. Foram 2 minutos, cerca de 2 minutos de duração, que é um tanto quanto incomum em televisão. E ela adota, mais do que como uma apresentadora, mas como uma âncora, ela adota o discurso do justiceiro, o discurso do porta-voz da verdade. Ela ali se apresenta como uma cidadã, mais que como uma apresentadora, mas como uma cidadã revoltada, uma cidadã que tem uma série de questionamentos, inclusive com aquilo que a gente chama de semiótica do corpo. Ela com o seu corpo, mesmo que você não escutasse o áudio, daria para perceber todas as posições dela. Cruzar os braços, fechar o semblante. Então, logo de cara a gente percebe qual vai ser a tônica da matéria, que é uma espécie de portador da verdade que quer esclarecimentos. O nosso grupo percebeu que, além da cabeça ser muito longa realmente, ter todos essas características que você colocou muito bem, a gente acredita que houve aí um certo desvio ético, no sentido de ter muitas adjetivações na própria cabeça e tal. Você concorda com isso? Como é que você acha, assim, do ponto de vista mais ético da matéria? A começar que é um contrassenso, né? Do ponto de vista da linguagem jornalística, ela precisa ser esvaziada de adjetivo. Uma vez que eu adjetivo demais o meu texto, quer seja um texto impresso, quer seja um texto televisivo, à medida em que eu vou adjetivando esse texto, eu vou fazendo o papel do cidadão, que é o de interpretar. Então, considerando isso, é um desvio. Um desvio, eu não diria nem um desvio ético, mas pelo menos um desvio no sentido da linguagem jornalística. Sobre a atuação do repórter, já dentro da matéria, e a abordagem dele aos entrevistados, o que você pode falar para a gente, Jonathan? Então, a gente precisa entender, perceber a princípio que a proposta da matéria não é fazer nenhuma abordagem muito aprofundada. Então a gente percebe uma ausência, inclusive, de determinados tipos de fontes. É um pouco previsível o papel que a repórter desempenha. Primeiro que ela faz uma retomada do processo de resgate, da atuação do Corpo de Bombeiros, e vai falar não são fontes aprofundadas, mas ela vai falar com fontes que são oficiais e vai falar principalmente com pessoas que estavam envolvidas, diretamente sendo vítimas ou indiretamente como familiares, amigos das vítimas. É uma abordagem bem rasteira, assim, considerando que é uma matéria de 5 minutos. Podia ser mais aprofundado. Assim, considerando as fontes, principalmente as oficiais, assim, a gente percebeu no nosso estudo que a gente realizou que eles utilizam muito a nota do dia anterior e também a entrevista do prefeito do dia anterior. Como é um jornal assim, do dia seguinte do acontecimento, é o jornal da tarde, será que na manhã não dava para buscar alguma coisa diferente, que pudesse diferenciar um pouco da matéria de noite? Como é que funciona isso assim, dentro da redação e tal, a dificuldade disso? Pois é, eu acho que a gente precisa pensar em 2 aspectos. O primeiro aspecto é o da própria dificuldade do assunto, porque ele ainda estava acontecendo. Então, dá para perceber toda uma correria da repórter para poder dar conta de tratar desse assunto. Mas tem um outro elemento que eu acho que é fundamental dizer, que é da própria constituição do que se chama jornalismo popular. Esse jornalismo popular que nasce na década de 20 com jornais impressos, chega evidentemente à televisão, que é o veículo de massa. Ainda hoje é o grande veículo de massa, mesmo com a ascensão da internet. E nesse tipo de jornalismo, nessa execução do jornalismo popular, ele busca, uma das buscas dessa modalidade ou dessa abordagem, não aprofundar. Porque ele precisa de uma linguagem popular para alcançar massas. Então, como eu faço isso? Tratando de assuntos que são relevantes, de alguma maneira, eu potencializo esse assunto, mas trato dele de uma maneira superficial. Então, essa não busca pelo aprofundamento faz parte dessa linguagem do jornalismo popular. E aí, quando você junta essa linguagem desse jornalismo popular com uma pitada assim, generosa de sensacionalismo que a matéria utiliza, né, de adjetivações e tal, a informação acaba ficando no segundo plano, né, assim, inevitavelmente, né, você está falando
muito de uma coisa que é mais popular, mais rasteira, e além disso, ele ainda coloca muita adjetivação em cima, então a informação acaba ficando em segundo plano, né? Pois é. É claro que é um assunto relevante. A gente está falando de um acidente próximo à Copa do Mundo, de proporções extremamente grandiosas, porque foi a queda de um viaduto, e não é toda que um viaduto cai, e nem teria que cair mesmo, mas isso me lembra um pouco do que Pierre Bourdieu, quando vai falar sobre televisão, trata principalmente com esse aspecto de sensacionalismo. Ele vai dizer que que a televisão, que tem um caráter, na visão dele, sensacionalista já a rigor, ela busca alguns elementos que são fundamentais na apresentação do seu conteúdo. E dentre esses aspectos estão o de proximidade e o de utilidade. Então, eu uso uma pauta que é útil, ou seja, que está relacionada ao interesse do público, não necessariamente ao interesse público, embora nesse caso seja os dois, e trato de proximidade. O tratamento de proximidade é um tratamento rasteiro, e eu não estou sendo pejorativo aqui, porque eu preciso eu preciso aproximar o leitor ou o espectador desse assunto, e tratando disso rasteiramente, tratando disso sem muito aprofundamento e apelando para o que é sensacional. E aí eu nem gosto de usar muito a expressão sensacionalismo, porque se a gente for pensar conceitualmente, o jornalismo é sensacional porque ele apela para a sensação. Então eu gosto de uma outra expressão que é espetacularização. E aí, voltando a Bourdieu, ele fala que um outro critério é o critério do entretenimento. Embora não seja um assunto de entretenimento, a maneira como eu trato, como eu abordo esse assunto, demonstra de alguma maneira essa característica. Ô, John, outro ponto que a gente achou interessante na matéria, e até meio inconveniente, foi a questão da entrevista com o pai da criança, né, que perdeu a mãe durante o acidente. Você acha que, de um ponto de vista ético, essa entrevista com o pai dessa menina está errada? Tratar desses assuntos em tragédia sempre é muito difícil, né? E aí a gente precisa se colocar no lugar do repórter para tentar entender por que ele fez isso. Friamente pensando, é uma situação extremamente complicada. Você pegar uma pessoa que está emocionalmente fragilizada e tentar extrair dela alguma informação. Mas é uma situação complexa, porque do mesmo modo que eu preciso considerar o sentimento daquela pessoa, eu estou em busca de uma informação. E essa informação é esse pai que vai me dar. Voltando, do ponto de vista do jornalismo popular, que busca essa proximidade como princípio fundante da sua prática, do seu exercício, falar com o pai era fundamental. Afinal de contas, era a filhinha de poucos anos, filha da motorista, que por muito pouco também não morreu junto com a mãe. Então, do ponto de vista da essência do jornalismo popular, era fundamental falar com esse pai. Embora, do ponto de vista ético, a gente de fato tem algumas restrições. Assim, agora, a questão da edição, especificamente da matéria, para a gente fechar. Assim. Você acha que a edição colabora de alguma maneira para algum desvio da conduta ética? Assim? Eu falo isso porque eles utilizaram na matéria drones, uma espetacularização também da imagem, não só dos repórteres, das palavras que são usadas, mas também da imagem. Como é que você acha que a edição influi nisso? Completamente. Não foi muito a prática dessa matéria, mas a gente percebe nesse tipo de jornalismo popular em televisão um uso excessivo demais, inclusive com repetição, remix das imagens. Porque nós somos uma sociedade iconoclasta, uma sociedade que se fundamenta muito pela imagem. E aí eles usam, inclusive, um trecho de um vídeo que foi feito por pessoas que estavam próximas e que, embora não apareça o vídeo todo, é um vídeo que mostra a motorista agonizando. É o apelo à imagem. E se a imagem fala mais que 1000 palavras, então eu uso excessivamente essa imagem, como essas imagens foram usadas excessivamente durante os 5 minutos de matéria, para poder apelar para essa emoção e para essa sensação do telespectador. Edição é tudo. A gente tem na história do jornalismo televisivo uma série de momentos em que a edição mudou o acontecimento, transformou o acontecimento. É uma reconstrução da narrativa, uma reconstrução da história. E a edição tem um papel fundamental na hora de reconstruir essas histórias, esses fatos. Desse ponto de vista, ficou muito claro que a edição teve um papel
fundamental para demonstrar esse caráter sensacionalista, espetacular, apelativo e etc. e tal. Bom, infelizmente, nosso tempo se esgotou. A gente gostaria de agradecer muito a presença do Jonathan. Muito obrigado por você ter colaborado com a gente. E até uma próxima oportunidade. Até mais. Muito obrigado, Jonathan. Boa noite.